Boa noite! Começando, finalmente, um desejo antigo aqui, nosso primeiro podcast. Além do positivo. Vou me apresentar, né? Sou o Dr. Maurício Ligabô, especialista em reprodução humana, dono e proprietário da In Vitro Reprodução Assistida, o único centro de reprodução humana aqui do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes. E esse desejo é muito antigo, trazer informação, pessoas importantes, tirar as dúvidas, contar histórias, aquelas pessoas que venceram a infertilidade e que são pessoas inspiradoras para todos, né? Inclusive para mim como profissional. E não poderia ser diferente hoje, começando o podcast, o primeiro, além do positivo, estamos com uma pessoa muito querida, que eu conheço demais, conheço a família toda, conheço toda a história, e não podia ser diferente. Ela está aqui comigo, Dona Thaís. Primeiro eu queria agradecer de coração a presença, a disponibilidade de vir aqui para bater um bate-papo com a gente, né? E contar a sua história. Então, vai ser muito interessante a gente destrinchar um pouco essa sua história de vida aí. Eu acho que vai acrescentar muita coisa. Então, primeiro, apresente para todo mundo que eu te conheço, mas quem está seguindo a gente aqui, quem está ouvindo o nosso podcast, quem está no Instagram ao vivo, não te conhece. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, né? Ser a primeira, meu Deus, é uma honra. E eu vou apresentar vocês. Muita gente aí de casa já conhece a minha história, mas eu acho que informações nunca é demais. Meu nome é Thaís Elgarvi, tenho 30 anos, sou especialista em gestão, sou casada, tenho 3 filhas, 3 preciosidades, que já vocês vão saber da história, né? E é uma honra estar aqui. E bora bater o papo e dar muitas informações para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Legal, tá? Muito bem-vinda. E bora começar? Bora. Bora. Eu gosto do bate-papo, que eu gosto também de conversar, Sim. né? E eu acredito muito que sua história é uma história de inspiração e de sucesso, de perseverança, e que muitas pessoas, às vezes, desistem por situações muito mais simples, às vezes. Então, eu acho que você é uma pessoa inspirada, você é uma pessoa de Deus, acredito na sua religião, né, na sua fé, e eu acho que isso também fez sucesso. Então, começando, me conta um pouquinho da sua trajetória, né? Quando que começou isso, né? Vamos lá, hoje eu tenho 30 anos. Então, isso é uma média de 12 a 13 anos atrás. Começou quando eu tinha 18 anos. Então, meus pais ali não tinham muita informação, na realidade não tinha muito acesso, né? Eu acredito, né, hoje, eu estudei enfermagem em 2013, mas não segui, que eu já tinha um probleminha, mas não foi investigado, que se chama endometriose. Olha, então o primeiro fator aí que apareceu na história foi a endometriose. Foi endometriose. E descobri em uma emergência, né? Eu sempre tive o primeiro ciclo aos 12 anos, né? Então, sempre umas dores desconfortáveis de umas cólicas que não eram normais. E não tinha aquele acesso, informação, né? É cólica, é normal, cura com chá de boldo, né? Então, eu tinha muitas dores abdominais. E passasse um tempo, eu trabalhando, senti uma dor muito forte. Aí começou a minha trajetória. E eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a suspeita de apêndice, só que não era. Como eu não tinha diagnóstico nenhum de dores, eu não tinha informação, né? Então, era uma cólica. E aí, eu fiquei na observação. Quando a minha mãe me ligou, naquela época, meus pais tinham acabado de se separar. Ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tinha acabado de 18 anos. Então, era a minha primeira vez sozinha no hospital. Tipo, não tinha acompanhante. E aí, minha mãe chegou e falou, você não tá legal. Eu falei, olha, pelo que eu tô sentindo, eu fui bem leiga, né? Eu acho que eu tô com hemorragia. Mas eu falei assim, eu falei, eu tô com sintomas. E uma médica chegou, eu fui direto pro centro cirúrgico. E ali eu tava com uma endometriose aguda hemorrágica. Já foi um quadro bem agravante ali. Foi ali que começou a minha trajetória de infertilidade. Na cirurgia tive bastante complicações. E eu perdi o ovário direito e a trompa direita. Como a hemorragia foi vasta, foi muito grande... Assim, o senhor é médico, o senhor vai poder me falar. Eu fiquei mais ou menos ali, do período da manhã até umas 8 horas da noite com dor. Então, os médicos avaliaram uma média de 10 horas de hemorragia interna. Então, eu tava ali anestesiada de dor. E ali, eles fizeram até, na época, eu lembro uma palavra, eu não me recordo com riqueza de detalhes. Mas a médica chegou a fazer até lavagem de órgãos, para você ter uma ideia da tamanha gravidade que era.
E ali começou a minha trajetória. Eu saí do centro cirúrgico, né? Passei um processo de recuperação muito longo. E ela falou, tá, você tem endometriose. E aquela palavra era inglês pra mim, né? E eu falei, o que é isso? Ela falou, então, é um passo aí pra infertilidade. Eu tirei o seu ovário direito e a sua trompa direita. Consegui preservar, mas como você ainda é jovem, tem apenas 18 anos, eu não tirei, eu preservei o ovário esquerdo e a trompa esquerda de seu útero. Na minha concepção, era para ter tirado tudo, só deixado o útero. Mas, pela sua idade, permaneci. Agora vai começar a sua trajetória. E eu não namorava na época. Eu nem sabia o que era isso. Então, nem pensava, nem né? pensava, eu não tinha informação. Então, eu saí dali assim, meu Deus, minha mãe, o que é isso? Então, o acesso à internet, na época, eu tinha V3, né? Então, não tinha... Não tinha tanto recurso como tem hoje, né? Não tinha, era SMS, então a gente ficou vago. E foi se passando os anos. Aí, eu lembro que eu retornei com um X médico, né? E aí, ele me passou um tratamento de hormonal, que eu fiz na época o antimoleriano e já não tava muito legal. Por conta de... Porque você perdeu um ovário, né? Perdi um ovário. Então isso... Aos 18 anos. Né? Então isso é importante, porque... Então, duas coisas importantes nesse início da sua história. Primeiro, o diagnóstico da endometriose que não tinha. Sim. E o engraçado é que eu vejo isso muito no consultório. Qual que é? Aquela paciente jovem que vem morrendo de cólica, né? Sim. E às vezes passa até com um colega, né? E a gente vai passando, às vezes, anticoncepcional, né? Sim. E não diagnostica essa endometriose rapidamente. Sim. Tem um tempo de diagnóstico. E muitas vezes passa desapercebido e chega numa urgência, igual aconteceu com você, uma situação cirúrgica, né? Exatamente. E eu lembro, assim, que antigamente eu tinha esses períodos, eu me encurvava. Nossa, ela falava então assim, eram cólicas fortes, né? Ela falava assim, você tá com gastrite. Eu falei, mas que estranho. Então, curava com chá de boldo. Eu cheguei a passar em gastro e fazia endoscopia. Não tem nada. Na realidade, hoje, né, eu entendo que eu já era portadora ali da endometriose e não tinha laudo, né? Hoje os diagnósticos ficam um pouquinho melhor de endometriose, porque a gente já tem alguns exames que têm uma taxa alta de eficácia por diagnóstico, como ressonância, ultrassom com preparo intestinal. Então hoje a gente tenta ter um diagnóstico mais precoce. Sim. Mas olha que interessante, que esse diagnóstico tardio culminou numa cirurgia. Sim. E no intraoperatório você acabou perdendo o ovário direito e a trompa direita. Então assim, e me fala que teve uma hemorragia, lavou, né? Então provavelmente causou um processo inflamatório. Muito grande. Então eu acho que realmente isso ia te gerar um grau de infertilidade. O hormônio antimileriano diminui porque você perdeu um ovário. Sim. Né? A sorte que você era nova, né, tá? Era. E aí me conta mais. Aí depois você perdeu esse ovário, aí foi pra casa, nem namorava, então teoricamente você nem pensava em engravidar. Aí trouxe o despertar. Aí eu não namorava. Aí eu falei, opa, eu quero uma família. Porque a doutora foi bem explícita, tá? Se você quer uma família assim, você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior do que diferente das outras mulheres. Então ela já me jurou, eu falei, meu Deus, eu quero uma família. Nem namorado eu tinha. E como foi isso pra você nesse momento? Olha, eu me sentia, como que eu posso te dizer, diminuída como mulher perante as outras mulheres. Porque eu era jovem, né? Então eu falava assim, nem namorado eu tinha. Eu falei, e agora? Eu vou casar? Como que vai ser? E sempre tentava pesquisar, mas não tinha informação. Eu procurava especialista, mas assim, era muito vago, né? Então eu sofri durante um bom tempo. Então dos 18 até os 22 anos, eu fiquei em emergências. Eu não tomava nenhuma medicação. A única medicação que eu tomei foi um hormonal, que era para repor, né, na época, né? Mas eu não me recordo também, tem muito tempo. E aí eu conheci meu marido, hoje, que é o Algarve, o Thiago, e aí ele falou, olha, eu queria engravidar, eu queria ser pai. Eu falei, meu amigo... esse que eu vou casar, né? Negócio não é bem assim, não. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, eu sou parcialmente estéril. Não tem problema. E foi-se o tempo. Legal. E então, quando vocês se conheceram, você já tinha, você já passou pra ele, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque ele entra no relacionamento também sabendo, eu acho que relacionamento é isso de você... Transparência e você... as dificuldades serem conjuntas, né? Então a gente trata o casal, não só uma paciente ou um marido. E aí, nesse tempo, passou e aí vocês ficaram juntos e decidiu ter filhos. Como que foi essa trajetória, desse começar em pensar em engravidar? Foi assim.
Primeiro, idade do Algarve. Nós somos diferentes aí 10 anos. Ele é mais velho 10 anos. Ele é mais velho que eu 10 anos. 10 anos. Então, quando a gente começou o início de namorar, ele falou, tá, meu sonho é ser pai, né? E eu falei, meu sonho é ser mãe, só que tem um porém. Ele falou, bom, vamos passar com um especialista, né? Perfeito. Com GO, até então era GO, fomos, ele foi, tudo certinho, pode engravidar. Não foi me passado nenhum exame específico. Foi me passado, ó, você tem a trompa esquerda, tem o ovário esquerdo, o útero tá tudo íntegro. Vai ter um pouco de dificuldade, porque cada mês ovula, né? A informação que eu tinha, cada ovário ovula um mês. A informação que foi me passado. Uhum. E ele falou, ó, pode ser um mês sim, um mês não, né? Só que desde então eu não tinha um ciclo menstrual correto. Então provavelmente você não estava ovulando de uma forma correta. Não, é bem né? esporadicamente. Um exemplo, 2 vezes por ano. Uma menina de 20 anos. Muito irregular, muito. Independente se tem um ovário ou não, os ciclos regulares teriam que acontecer, né? E eu não tinha. Então, ali foi me passado algumas medicações e eu tomei. Aí começou a minha infertilidade 100%. E aí tentei por algum tempo, não deu. Aí um mês deu. Então, nessa tentativa espontânea, mesmo com um ovário e uma trompa, você engravidou. Engravidei. E depois aí? de uns 6, 7 meses. Certo. Engravidei, aquela alegria toda. Na época, minha mãe estava em fase de câncer, né? Era uma fase bem crítica. Então, eu falei, vou engravidar, Thiago, porque a gente tinha casado, tudo certinho. Não sei se minha mãe vai morrer, pelo menos o neto ela vai ver. Porque o estágio do câncer dela era bem avançado. Certo. E aí, tá. Engravidei. Foi alegria e tudo. Mas começou a tempestade na minha vida. Porque eu engravidei, ao mesmo tempo, uma gravidez uterina e ectópica. Ah, engravidou na trompa que você tinha, A esquerda. trompa que eu tinha. Olha. Então, assim, eu, quando eu descobri o positivo, fui fazer ultrassom com aquela minha médica que tinha me operado. Eu continuei com ela. Você estava acompanhando. Isso. Uhum. O bebezinho tava perfeitinho, o coração batendo, mas tava ali de 6 semanas, né? Então, ainda tava fraquinho o coração. E a gente... 6, 7 semanas, pra ser exato. Não lembro certinho. E a gente não viu esse bebê na trompa. E eu sempre tinha muitas cólicas. E passou-se o tempo. E na época eu tava com a minha mãe e trabalhando no restaurante dela. E eu senti uma dor, como se fosse dor de parto. E aí eu falei, ué, isso aqui é aborto. Mas você sangrou junto, com a dor forte, sangrou. Eu tive aquela dor. Eu falei, isso é dor de parto? Aquela dor rasgando nas costas. Sei. Eu falei, isso é dor de parto? Porque eu fui buscar informações, né? Uhum. E ali, quando eu fui no banheiro, eu já vi algo diferente. Quando eu me limpei, o papel já saiu sujo. Eu comuniquei minha mãe na época, a gente foi pro hospital. Na época, o hospital aqui de Mogi, que é o Ipiranga, não tinha mais GO. Então, fui pra Arujá. Certo. Não, desculpa. Voltando, é ao vivo, tá, gente? Voltando, eu fui pra uma outra clínica, que eu não vou falar aqui agora. E fiz ultrassom. Olha... realmente tá começando um aborto. Tá. Entendi. Porrada, né? Então você tava feliz porque tinha engravidado, aquela felicidade que você pega o teste de gravidez e realmente é uma alegria. Já fica, você já fica na cabeça pensando, desenhando, imaginando tudo que, né? Não, era tudo lindo, porque o Thiago é o primeiro filho, eu também sou a primeira filha. Então ia ser o primeiro neto de ambas partes. Então assim, foi em êxtase, pessoal, é delírio. Ai, tá grávida, meu Deus do céu. E aí, a gente recebeu a notícia que era aborto, foi um tiro, assim, foi. E eu falei, meu Deus, sou estéril, sou parcialmente estéril, consegui engravidar, agora já perdi. Então, mas o detalhe, e esse da trompa? Quando Então, você chegou, essa dor era na trompa. Não, na realidade, a minha dor era tão grande que eu nem sabia explicar onde doía. Eu cheguei nessa clínica, eu falei, olha, eu tô com uma dor, não sei te explicar, parece que eu quero fazer força. Era a dor que eu sentia. E aí, passou-se o tempo, foi confirmado o aborto. Mas você terá que voltar aqui pra controlar o beta-HCG, porque ele precisa cair. Ah, tá. Então, foi um aborto espontâneo, que no ultrassom já não se via mais, não, né? Uhum. E aí, você vai controlando esse aborto espontâneo através do exame de sangue, né? Que é o exame de sangue que a gente quantifica o hormônio gestacional. Uhum. E se ele estiver diminuindo, provavelmente esse aborto tá evoluindo para uma espontaneidade, Sim, né? foi o que aconteceu. Certo. E aí, eu fiz o primeiro beta, né? Tava lá o quantitativo. Daqui a 2 dias você retorna. Cada vez que eu retornava, aumentava. Ah, então nesse acompanhamento clínico, você viu que não estava normal, estava aumentando o teste de gravidez. Exato. E ali, como lá em 2013 eu tinha terminado a enfermagem, eu falei, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Como eu abortei e tá aumentando. Aí eu fui pra uma clínica, olha,
Tá sim, porque eu fazia avulso no laboratório, né? Certo. E eu comunicava a médica, comunicava ela. Perfeito. Falei, não tá legal. Tá, volta aqui pra fazer o ultrassom transvaginal. Não deu nem tempo direito. Nesse momento, falei, eu tô sentindo muita dor. Quando eu senti muita dor, eu fui direto pra emergência. Aí nós fizemos ali, né, o transvaginal e constatou que eu tinha uma gravidez ectópica bem evoluída. E aí teve que operar de urgência novamente. Não me operaram de urgência. Me Não. deram uma dose chamada Methotrexate. No sentido de tentar preservar A trompa. A trompa, Exatamente. exato, foi o que foi me passado. Olha, Exato. não vamos... Porque você não tinha outra, né? Então... Não tinha. Exato. Então, assim, já entrei no hospital com uma dificuldade. Ele falou, olha, não posso te operar agora. Eu vou te dar uma dose de Methotrexate. Ela é muito forte. Vou te dar uma dose de ataque, porque a sua trompa está no limite. Ela tá a ponto de romper, né? Eu falei, tá bom. Então, vou te internar. Internamos. Eu vou falar datas que lá no final... nós vamos entender melhor. Essa data foi o dia dos namorados, que eu entrei dia 10 de junho, que eu perdi esse bebê no dia 12 de junho, né? E ali, gravem bem essa data, gravem bem. E ali começou a minha luta. E como eu já estava aquele processo de perca do bebê, eu hoje, com a informação que eu tenho, eu acredito que eu entrei em depressão pós-parto. Pós-parto não. Aborto, uma depressão. Eu não fiquei muito legal da cabeça. Exato. Mas estava sendo bombardeada do ponto de vista emocional, né? E aí eu vou explicar por que eu tô falando isso. Quando eu dei entrada, eu internei tudo certinho, tomei a dose de ataque, tive um efeito colateral muito grande, que foi o aumento de pressão. Mas foi muito grande, um ataque cardíaco muito grande. Que me deu um surto, eu corri no corredor, eu não sabia, parecendo que tava pegando fogo dentro de mim. E aquela dor daquela trompa esquerda pegando forte. Só que eu já tinha alguma coisa errada comigo. Por quê, doutor? Antes de engravidar, eu tinha minha correria do dia do trabalho normal. Quando eu ficava em pé, eu tinha bastante dor do lado esquerdo. Então, eu acredito que a minha trompa ali já estava inflamada, já estava dando sinais. E a gente não tinha informação de fazer um exame específico para aquela trompa naquela época, né? E ali eu dei entrada. Então, eu tomei a dose de Methotrexate à noite, né? Então, tinha até outro dia de manhã para começar a sair. Acho que resto, como não sei o específico. Ou diminuir o beta-HCG, né? Na realidade, uma resolução clínica. Né? Na realidade, o foco era derreter aquele embrião, feto, não sei, da trompa. Perfeito. Pra sair e deixar a trompa íntegra. Era o intuito de lá, de primeiro momento. E passou-se o tempo, como era maior, né, não ficava acompanhante. E ali eu fui sentindo dor e eu não fui informando aos médicos. Eu omiti, porque falei, bom... Ali eu percebi que eu não estava legal. Hoje eu me enxergo. Eu perdi meu bebê, eu não tenho problema nenhum se a trompa estourar, porque eu sabia o que ia acontecer. Eu vou morrer de hemorragia interna e tá tudo certo. Eu perdi meu bebê e não vou ficar mais viva. O que eu vou dar pro meu marido? Ou que filho se eu perder essa trompa? Eu nem tinha conhecimento de fertilização. Nenhum. Isso é muito interessante, porque, Thaís, só pegar esse contexto da sua fala, sabe? E eu falo isso muito no consultório, sabe? Que o lado psicológico, muitas vezes, da infertilidade, o lado psicológico de perda, às vezes é muito mais impactante do ponto de vista clínico, dessa mulher tentar, dessa mulher continuar, dessa mulher insistir, do que às vezes financeiro, do que às vezes... Então, quer dizer, isso é muito importante, né? Foi o que mais pegou comigo. Exato. Por quê? Na época eu nem imaginava o valor de fertilização, na realidade eu não tinha esse mundo na minha mente. Então meu mundo era engravidar e dar um filho pro meu marido, que era o sonho dele. Mas o Methotrexate não funciona. Você operou essa trompa, a gente quer saber. Operamos em estado grave de emergência. Então aí tivemos que passar por uma outra cirurgia de urgência, no qual você já tinha perdido a trompa do lado direito, né? Com o ovário direito, engravidou numa forma... na trompa esquerda, natural, e perdeu essa trompa. Sim. Numa outra cirurgia de urgência. De uma outra cirurgia de urgência. Não deu tempo, e aí a trompa estourou. E ali, fui pro centro cirúrgico às pressas, já bem debilitada. Perfeito. Você ficou com um ovário parcial, e um útero. Fiquei parcial, ele mexeu bem no ovário. Provavelmente estava aderido, inflamado, teve que mexer cirurgicamente e acabou traumatizando um pouco esse parênquima ovariano. E aí aí eu imagino, não te conhecia nessa época, mas imagino a situação
psíquica, física, Terrível. né? E do seu esposo também, né? Então, isso traumatiza mesmo. E aí você se recuperou. Me recuperei. Foi uma cesárea, né? Eu não sei Uma se... cesárea, uma cirurgia aberta de urgência, né? Não foi por vídeo, né? Foi uma cirurgia aberta, então eu tive que me recuperar, então aquilo me doía. Então, Certo. eu não sei o que aconteceu com meus hormônios, que eu cheguei, eu tive alta do hospital com a pojadura, que chama? Com leite. Então, eu saí de braços vazios, operada. Corte igual cesárea. Corte igual cesárea. Sem filho e estéreo 100%. Assim, de forma natural, né? E aí, pra engravidar. Thaís, me conta uma coisa. Entendemos, passou isso. E aí, quando que você decidiu procurar ajuda? Você já veio direto a mim nesse momento? Quem que tinha, né? Como é que foi? Foi assim, na alta, foi me orientado, o médico foi conversar comigo, que eu não engravidaria mais de forma natural. Foi meu primeiro contato com a palavra fertilização. Ele já meio que te orientou a procurar uma ajuda nesse sentido, né? Isso, tá, você quer engravidar? Eu falei, ainda desejo. Ele falou, o único meio de você engravidar hoje é por via de fertilização. E essa palavra, eu saí com essa palavra no meu coração e fui pesquisar sobre fertilização. Então, eu coloquei no Google. E era no domingo, eu já tinha me recuperado, né? 2 pontos, psicologicamente não. Então, eu já tinha me recuperado e encontrei a Mogi In Vitro na época, não era In Vitro. Exato, a gente teve um crescimento espantoso, mudamos, né? Era Mogi In Vitro. Aí apareceu a Mogi In Vitro e os demais embaixo, porque vai por região, né? Onde eu tava Mogi, e aí eu falei, olha, eu vou ver esse médico aqui. E tava seu nome lá. Ai, que bacana. E eu mandei mensagem no seu Instagram, na época. Então, naquela época, ela já matou. Olha que interessante, hein, pessoal? Quem tá no Instagram vendo. A Thaís já me procurou pelo Instagram. Então, Claro. E hoje, cada vez mais me procuram, viu, Thaís? E às vezes ficam chateados, porque às vezes não consigo responder todo mundo, né? Mas olha que interessante. Então, você já veio. E aí, você marcou a consulta comigo. Não, e de primeiro momento, no domingo, eu nunca vou esquecer, você me respondeu. Ele me respondeu, gente. No domingo? 9 horas da noite. É uma data que marca. Médico é meio maluco, né? A gente trabalha de sábado, domingo, né? Então, ali, ele falou, marca uma consulta. Eu fiz um texto, assim, marca uma consulta e eu fui. Essa primeira consulta foi bem desafiante pra mim e pro meu esposo, porque era um mundo era um mundo inacessível até o momento. Do ponto de vista financeiro. Mas você também desconhecia. Não conhecia Eu queria saber a sua sensação de você ir na consulta, o que você esperava da consulta e como foi a consulta, a primeira consulta de infertilidade mediante todos os ocorridos seus. O que você esperava, o que você sentiu, o que você ficou triste, o que te animou, me conta, eu quero saber isso daí. Pra quem passa do lado de cá, a mulher, eu acho que pra homem é um pouquinho diferente, mas eu e meu esposo, a gente é muito parceiro. Muito, assim, a gente é muito parceiro. A gente é mais amigo. A gente, antes de ser casal, a gente somos amigos. Mas o segredo do relacionamento é isso. Nós somos amigos. Exato. Então, ele falou, olha, independente da resposta, se não der, a gente adota. Legal. A gente foi com esse pensamento, mas o meu coração de mulher não queria. Mas eu acho natural, Thaís, sabe por quê? Porque tem uma coisa fisiológica. Não é que você, adotando alguém, que você não ia dar carinho, amor, atenção. Sim, mas eu tava afetada. Mas eu acho que tem um lado fisiológico da mulher, Sim. né? O lado fisiológico da mulher é você gestar. É você amamentar. Era meu sonho, né? isso. É ter o parto. Acho que o momento mágico é o parto, né? Eu acho que eu, como pai, eu não sou médico e sou pai, né? Sim. E eu acho que, é um momento indescritível, que eu acho que todo mundo teria que passar. Isso é a minha posição pessoal. E como pai, eu já sou vibrante nisso. Mulher, eu não imagino, nem faço ideia de como deve ser um momento único, mágico pra vocês, né? E meu primeiro momento lá, contigo, lá na Mogi In Vitro, eu me senti acolhida. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito frustrada. Era muito recente, tinha passado uma média aí de, 8 meses, 1 ano, mais ou menos. Acho que nem isso. Eu não lembro exato, te dão as datas. E ali, conversando contigo, expliquei minha história. Você falou, não. Eu falei, vai dar certo? Aí você falou, não posso garantir, mas o que eu tenho que te falar é não desistir. E essa frase pegou eu e o Thiago. Falei, independente, não iremos desistir. Legal. Falei, meu Deus, mas e aí? Aí na época, né, eu falei, meu Deus, a clínica tão chique, a gente não. Falou, calma, Thaís, vai dar certo. Então, assim, esse primeiro momento contigo foi de descanso. Vai dar certo e não desistir. Eu entrei ali com uma incerteza, uma insegurança. Por quê? É um mundo muito solitário, esse lado de cá de infertilidade. Eu acho, né? Da mulher.
Eu não dividia com ninguém isso, então eu sofria sozinha, só era eu e o Thiago. E isso eu vejo muito, Thaís, muito no consultório. Porque às vezes, dependendo do grau individual de infertilidade de cada um, eu vejo que às vezes as pessoas não compartilham. Eu entendo também um pouco disso. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Por quê? A minha família, eu vim em família bem de raiz, né? Então, a mulher que casa e não tem filho, não, que estranho. Sabe? Cultural, né? Cultural, sabe? Então, hoje, do lado de cá, só quem passa sabe. Entendi. Só quem passa sabe. E ali na in vitro eu me senti em casa. Eu tinha marcado outras consultas. Gente, não é pra puxar saco do Dr. Maurício, não, é real, viu? E quem é minha família sabe. Eu marquei outras consultas, mas eu não me senti não senti confiança, né? Não senti confiança, eu fui no sexto sentido. E de primeiro momento eu tive esperança. Eu entrei sem fé, que não ia dar certo. Não ia dar certo. E ali eu saí, fui impulsionada a não desistir. Não, eu acho isso fenomenal, tá? E eu acho que as pessoas, no grau de infertilidade, quando vai procurar uma ajuda com especialista, eu acho importante conhecer os profissionais, né? Sim. Porque a gente tem que ter empatia. Sim. Eu falo pros outros, você tem que acreditar no médico, você tem que se sentir protegida, você tem que acreditar que ele vai te ajudar. Porque muitas vezes, se você não tem essa empatia e não tem um bom contato, muitas vezes dá errado por conta disso, né? Dá errado. Porque nós médicos, vou ser bem sincero, e todo mundo sabe, meus amigos médicos sabem, a gente acaba querendo que todo mundo dê certo, né? Mas a gente sabe que a gente vai trabalhar com um insucesso muitas vezes, que pra gente também é doloroso, né? Sim. E aí, me conta, legal, você me amou de paixão. E aí você topou, lógico, a gente teve que ir pra uma fertilização in vitro, Sim. pessoal, porque ela não tem as trompas, né, e só tinha um ovário. Sim. Como é que foi o tratamento? Vamos entrar no tratamento, Vamos entrar no Thaís. tratamento. Tratamento. O meu tratamento eu achei longo. Você achou longo? Achei longo, 2 anos ali. 2 anos é bastante. Mas por que foi longo? Vamos falar lá. por etapas. Longo não da sua parte, do meu corpo. Por quê? Vamos lá, eu não tinha um preparo. Vamos começar pelo começo, né? Começo, A pulsão do óvulo, antes de chegar na parte dos óvulos. Perfeito. Lá. Então, quando a gente começa a fertilização, eu até falo para os pacientes, a gente tem etapas, né? Etapas, Primeira etapa do processo é você induzir a mulher a produzir óvulos. Sim. E aí são injeções. Sim, e era um grande problema para nós, porque o antimuleriano veio... Quanto que tava? Não lembro. Não lembra? O primeiro deu, acho que 0,05 na época. Olha na só, época. pessoal. Eu sei que é bem marcante, vocês vão entender por quê. E aí o Dr. Maurício falou assim, olha, é uma corrida contra o tempo. Essa foi a frase. Perfeito. Porque o seu ovário está sobrecarregado há muitos anos. Então, eu já tinha ali 24 anos. 24? E desde 18 que perdeu o primeiro. 25, 25 anos. Exato. Então, era uma paciente que já tinha perdido um ovário, já tinha mexido cirurgicamente no outro ovário. É natural você ter uma queda da fertilidade do ponto de vista hormonal. E a minha era muito grande, né? A minha era muito grande. E ali o senhor me apresentou, uma corrida contra o tempo. E ali, vou ser bem sincera, gente, ou eu terminava minha faculdade, ou eu terminava... Eu tive que correr, então eu coloquei a maternidade na frente. Uma prioridade. Prioridade. Isso eu acho sensacional, Thaís. Eu acho que a gente tem uma inversão cultural no mundo, e eu vejo isso acontecer, da gente priorizar coisas culturais, às vezes carro, casa, material. Não que seja importante, eu acho que as conquistas materiais são importantíssimas. Mas favorecer essas conquistas materiais antes das conquistas pessoais, sabe? Eu vejo muito isso acontecer às vezes. Então, pacientes que têm condições financeiras, tudo bem, não é barato, mas tem como você ter uma disponibilidade de se privar de outros prazeres e priorizar outros, né? Então, eu acho muito legal isso. E nem eu sabia disso, né? Isso é verdade. Mas pode continuar. E aí, nessa indução de ovulação, tem as injeções, o hormônio timoral estava abaixo. Quanto é que tava? Não lembro agora. O antimuleriano? Quando a gente começou. Não chegava a 2. Tava abaixo de 2. Tava abaixo de 2. O senhor entrou um termo que chamava falência ovariana. Falência ovariana, porque tava... Tava muito abaixo. Eu exato. lembro mais bom recente que você era jovem, né? Era jovem.
E aí, como foi essa estimulação pra você? Tomar injeção? Porque as pacientes minhas têm pavor. Pavor de injeção. Gente do céu, não tenho. Pavor. E como é que foi? Você pegou a injeção na clínica? Teve orientação? A orientação médica, a equipe de enfermagem, né, antigamente, o senhor, era tudo, pegava da própria clínica. Então, o tratamento abrangia as injeções, né, consulta, Hoje ainda tudo ainda assim, né? tudo assim, exato. Então, abrangia as injeções, a consulta, tudo certinho. Então, tinha acompanhamento. Tive um treinamento de como aplicar em casa, né? Certo. Uma enfermeira. A Adri, pode falar o nome dela, ela é minha querida. Ela ainda tá com a gente na clínica, ela é nossa enfermeira destaque, né? Além das outras, gente. Ela aposentou já, né? Ela tá quase aposentando. É uma querida. Então, ela ali me acolheu bastante, me ensinou com muito carinho. Eu tinha muito medo de agulha, né? Então, a aplicação é na barriga. Então, cada dia você intercalava um lado da barriga. Certo. E ali, você me falou uma vez assim, tá, pode ser que não tenha muito estímulo, porque você tem uma sobrecarga desse ovário há muito tempo. Então, não vai ter muitos óvulos. Gente, eu tive 16 no ovário só. Não, você respondeu super bem, eu lembro. E aí, esse único ovário mexendo, a gente conseguiu 16 óvulos. 16 óvulos. E aí, fertilizamos. Então, nesse processo, foi louco. Muito cuidado quem faz tratamento, tomar susto, viu, gente? Porque eu acomodei o Dr. Maurício, foi bem cedinho, tava marcado a aspiração 9 horas, por exemplo, 8 horas, e começou a estourar. Você lembra disso? Lembro. E aí eu liguei, é uma dor absurda. Um susto que eu levei de alguém ligou pro meu esposo, eu tomei um susto. E aí ele começou a estourar. Isso aí eu não sei se depende de cada paciente, né? É que, na verdade, a gente faz um risco de hiperestímulo ovariano, né? Então, você tem um inchaço abdominal, uma dor, porque você tá fazendo pico ovulatório hormonal pra você ovular, né? E ali parecia que eu tava ganhando neném, gente. Misericórdia, que dor. Hoje a gente mudou um pouquinho os remédios, viu, Thaís? Né? Hoje eu preservo muito as pacientes, elas acabam tendo menos sintomatologia que foi no passado. A gente teve uma evolução de medicamento, de protocolo. Ah, eu pensei que era mais hoje o corpo da pessoa, né? Não, mas você sofreu por conta dessa... Respondeu bem, né? Respondi, graças a Deus. Mais do que a Deus. gente imaginava. Isso tem um princípio bom, porque a gente, automaticamente, aumentando o número de óvulos, a gente vai aumentar o número de embrião final. Exatamente. Eu agradeci até a dor na época quando eu descobri isso, gente. Porque já pensou no sentir a dor, já 3 óvulos. Meu Deus, senhor, já tava difícil, né? E quantos embriões a gente terminou? 13. 13 embriões, não, desculpa. 13 óvulos e 6 fecundou. 6. Que chama? Tem a divisão celular acontecendo, da fertilização in vitro, né? Quando a gente faz o encontro do espermatozoide com óvulo, e até formar um embrião no estágio final, né? Na época eu lembro, tinha uma embriologista também muito bacana, não vou falar o nome dela aqui, mas na época a gente optou. Tivemos desses 16, conseguimos aspirar 13, é a aspiração que chama? Maduros, né? Maduros e fecundados, assim que chama também? Exato, fertilizados. 6. Desses 6, 4 era fragmentados, uma categoria C, a gente levou 2 em embrião, e a Jade e a Pérola foi em D3 9A. Nunca esqueço disso. Cara, antigamente a gente ainda congelava em dia 3, né? D3. Porque as incubadoras melhoraram muito, o meio de cultivo melhorou muito. Hoje eu levo pra blastocisto todo mundo, que é o dia 5. Mas a gente conseguiu D3. Então nós tínhamos embriões em D3. E aí, a gente congelou os embriões. Congelamos todos. Todos. Os 6, né? Os 6. Os outros não deu pra... Não vingaram, não foram pra frente, certo? E aí, tava com uma resposta hormonal. Qual foi o cronograma até a transferência desses embriões? Esse foi o problema, né? Eu acho que é uma coisa que eu acredito que muita mulher não entra nesse detalhe, tem que entrar alimentação, cuidar de si. Fundamental. Meu Deus. Isso daí foi um grande problema pra mim. Eu não gosto de brócolis, gente. Então, eu não comia muito bem. Então, foi um grande problema pra mim. Por quê? Eu tinha conseguido lá os óvulos, os embriões lá fecundadinhos, estavam congelados. Então, já de pérola ficaram na mesma... Incubado, na mesma paleta. Na mesma paleta, que era em D3 9A, que era a melhor categoria, né? Uma nota ótima, morfológica do embrião. E né? os demais, eu acho que é pela sobrecarga de tempo só com aquele ovário, eram categoria C bem fragmentados. Mas é normal a gente ver isso, né? Morfologias diferentes, notas diferentes, de qualidades diferentes, né? E aí eu falei, bom, vou transferir esse Os D3. melhores, vamos acreditar no melhor. A sua orientação foi essa. E como foi o preparo do útero? Preparo do útero. Nós tentamos com medicações. Foi. Durante um tempo. E não tinha espessura do endométrio correta. Então, fala para as pacientes que às vezes a gente começa imaginando um cronograma, você vê que as dificuldades vão aparecendo que às vezes a gente não espera.
E é individualidade. Individualidade, porque a gente tenta fazer, a gente sabe que os trabalhos publicados, os ensaios clínicos, me dão uma taxa de gravidez igual independente do preparo endometrial. Sim. Mas a espessura endometrial é importante. E a gente não conseguiu. E como foi essa frustração, tipo, de você começar a tomar remédio, Terrível. preparar o útero e não ter o útero para transferir o embrião? Gente, assim, é terrível você ter e não poder naquele momento. Eu uma tinha, frustração. mas eu não podia colocar o embrião naquele momento. Você teve uma cautela ali. Você falou, tá, não tem como eu colocar um embrião categoria do jeito que é essa categoria no endométrio de 2 milímetros? Não tem Não lógica, tinha. porque E as ali taxas de era gravidez são baixas, né? E era a minha resposta com aquela medicação. Perfeito. Então, ali você começou a investigar. Pô, ficamos ali um bom tempo e não tava dando certo. Nós ali tivemos... Você colocou uma hipótese de fazer uma pesquisa que ia pra Espanha. Como que era o nome? Isso, eu não pesquisa lembro. de biópsia. Estava começando nessa época, a gente biopsiar os endométrios. Principalmente Isso. endométrio fino, falha de implantação embrionária, a gente fazia os testes de receptividade, né? Era. E aí a gente já estava começando a aplicar isso. Porque já tinha colocado bastante medicações. Exato. E não tinha... E como que a gente acertou? Como que a gente acertou? Acertou o endométrio? Alimentação e atividade física. Exato, a gente desinflamou, pessoal. Desinflamou o corpo. Desinflamar o corpo. Hoje, eu brigo muito com isso, e as minhas taxas de gravidez hoje, Thaís, são mais altas, justamente porque isso eu pego pesado. E aí você mudou radicalmente um pouco a vida. Radicalmente, você me deu aí 6 meses, tá? 6 meses. A gente tentou durante, eu acho que 1 ano. 1 ano. E aí eu falei, bom, tá, agora é você. Você vai dar uma relaxada. Eu era muito ansiosa. Gente, quem me conhece, eu sou ansiosa. Entendi. Eu sou... tá. Eu falei, doutora, a ansiedade atrapalha um pouco? Você fala, Um pouquinho só. Um pouquinho só. Mas qual que é a sua qualidade de vida? Né? E aí eu mudei radicalmente. Alimentação, atividade física, 100%. Perdi peso. Eu não era gorda, viu? Não era gorda. Eu tinha o quê? 55 quilos? Mas inflamou, né? Mas eu era inflamada. A endometriose é inflamada. E aí quando você voltou, já com perda de peso, desinflamada, fazendo atividade física, a gente deu sequência no tratamento. Pode falar um pouquinho sobre fé? Pode, Aqui? lógico. Pode. Deve, eu acho importante. Cada um tem sua fé, mas eu acho que vale a pena, sim. Antes desse processo, nesse processo dos 6 meses, eu me mudei. E aí eu falava, meu Deus, gente, pra quem não sabe, eu sou cristã de berço. E a fé é o que me leva. E eu falava, meu Deus, e agora? Não tem mais dinheiro? Você precisa me ajudar, Senhor? Eu consigo para uma transferência. Se sempre der errado, todo esse meu processo não vai dar certo. Paguei nutricionista, tomei tanta coisa, tudo certinho, cronometrado. E ali eu tive um sonho. Vou falar sobre fé. Tive um sonho que ia dar certo. E fui lembro quando você falou. Você lembra? Eu lembro. E aí, eu vou falar o número do beta quantitativo. Era 4.168 no meu sonho. E eu falei, doutor, vai dar certo. Eu mandei o WhatsApp para ele. Falei, doutor, será que eu tô grávida? Eu até, gente, cogitei fazer um teste de gravidez. Você lembra? Que eu te mandei, eu falei, eu acho que eu tô grávida. Mas eu não estava grávida, gente. Não estava grávida, não. Passou-se o tempo, fui numa igreja. E ali foi me falado, vocês vão entender no final sobre isso. Que a minha família seria como de Abraão. O que Abraão teve? Muitos filhos. Não, e a gente eu não tinha filho nenhum, gente, até então. E aí eu me apeguei na minha fé nessa palavra. Então, quando eu queria desistir daquele processo de comer certinho, que não é fácil. Fazer atividade física ali, tudo certinho, regulado, gente, não é fácil, é desafiante. E aquilo pra mim me impulsionou. E fui pra clínica. Marcamos a consulta após 6 meses. E ali a Jade Pérola estava lá em D3, não sabia que era Jade Pérola, tá? Não tinha feito biópsia, nada na época. Na época a gente tava... não tinha feito biópsia, nada. E a gente fizemos ali um pico de injeção, não sei como que se Exato, fala. a gente estimulou um pouco. Estimulamos um pouco. Exato. Tinha um período pra ser estimulado e o meu correspondeu na primeira semana. E aí você falou, tá, daqui a 2 dias é a transferência. Eu falei, o quê? A gente entra com os óvulos vaginais, lembra? Entramos com os hormônios. A gente achamos a espessura endometrial, preparamos e marcamos a transferência. Sim, e foi um curto prazo. Ou seja, a alimentação e a atividade física ali... Respondeu rápido. Respondeu muito Coisa rápido. que não estava respondendo antes. Que eu não fazia, Exato. Né? E a transferência? Daí a gente descongelou e transferimos. Como que foi o dia da transferência para você?
Quais eram os medos? Quais eram as inseguranças? O que que você pensava naquela hora? O que você esperava? Como que você vivenciou aquele momento? Olha, o papo... minha mãe tá em casa assistindo aí, ela fala, meu Deus, Thaís, eu sempre quis gêmeos. Sempre pronunciei essa palavra. Meu sonho é ter gêmeos. Então, acho que na parte da fertilização abrange muita coisa, principalmente o poder da palavra, eu acredito nisso. Uhum. Então, se você tá otimista naquilo, é difícil, não é fácil quem está na situação ser otimista, mas é importante. Falei, olha, eu vou transferir, não tem como dar errado. Eu e o Thiago, a gente tinha certeza que eu não ia dar errado. Falei, olha, eu vou transferir, eu vou querer gêmeos. Eu tinha muita expectativa, então eu não fui com eu não fui com sentimento de tristeza. Que eu acho importante. Não fui com esse sentimento, eu fui com o sentimento que eu ia dar certo. Claro que, gente, eu fui uma abençoada. A gente não tem controle médico disso. Não tem controle sobre Exato. isso, o médico não garante, o doutor Maurício não garantiu. No dia da transferência, você lá, né, em posição ginecológica lá, e eu colocando os embriões, o que passou na sua cabeça? O que você sentiu nesse momento? Gratidão. Isso é legal. De chegar até aquele momento. Isso é legal. Então, a gratidão ali, ter chegado até ali, pra mim, gera uma vitória. Porque pra quem não tinha nem expectativa ali de uma falência ovariana e chegar de colocar os embriões Isso e ter o ovo ali guardadinho. Agradecer sem ter o sucesso, né? Sem não ter o importava positivo. O resultado. Aquele legal. momento da sua transferência ali, gente, é marcante. É um catéterzinho bem fininho. E assim, eu falo, meu Deus, é uma mágica ali. E ali eu tive gratidão. Eu só orava, eu falei, Senhor, obrigado por esse momento. E o Thiago pegava minha mão e a gente fica emocionada. Porque é a Jade Pérola hoje. E eu sentia gratidão. Falei, Senhor, muito obrigado por esse momento. Porque ali eu tava recebendo as minhas filhas. Eu não sabia sexo, não sabia nada. Mas eu tava com o pé no chão de ter um negativo. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo grata por aquele momento. Então, legal. Era meu sentimento marcante. E aí a gente transferiu os 2 embriões em D3, né? Classificações boas. E aí o médico dá um teste de gravidez pra você fazer no dia tal. Não... Me tira uma dúvida, Thaís. Você fez algum teste antes do dia permitido, orientado por nós médicos ou não? Gente, claro que não, né? Isso daí é obviamente que não. Eu não vou me esquecer das datas. O Thiago estava em processo de trabalho e ele ia para fora do estado. Eu transferi no dia 27 de setembro. Aniversário do meu pai. Então você foi abençoada já, hein? Eu fui abençoada. 27 de setembro. E normalmente é 14 dias, né? Exato. Gente, o aniversário do Thiago é 5 de outubro. 27, 28, 29, 30. 31 de setembro, não, né? 31 não, setembro. 31. Eu fiz o teste dia 4. Porque você queria fazer talvez uma surpresa pra ele. E aí já deu positivo. Aí você já ficou animada. Aí eu fiquei em sucesso. Aí fiz no dia 5, aí eu falei, doutor, aqui. Você falou assim, Thaís, pode ser os hormônios, que eu colocava o óvulo, né? O óvulo, né? Que é um hormônio, tá, gente? O óvulo é um hormônio. Exato. Ele falou, pode ser uma confusão aí. Eu falei, não, porque eu tive em casa... Não pode contar os segredinhos, né? Mas em casa eu fiquei 100% de repouso. Mesmo. Você fez repouso. Você sabe que esse repouso pós-transferência ele é muito questionável. Então. Tem alguns trabalhos que não mostram diferença estatística de taxa de gravidez. E tem trabalhos até que, inclusive, fala até para o paciente ter relação pós. Mas hoje eu ainda continuo fazendo repouso. Então eu tive repouso. E como foi? Tipo, você pegou o teste de gravidez e aí... Qual foi a primeira pessoa que você contou? Eu sou uma pessoa o que você pegou? Você chorou? Você ficou alegre? Você pulou? Eu sou uma pessoa esquisita. Você sabe. Porque eu já chorei com a anidação, porque se é um negócio marronzinho, então eu já chorei você já estava esperta e já poderia estar sinal de gravidez, Tem mulher né? que não tem essa expertise. Exato. Mas isso não quer dizer que deu certo ou não. Não, também, né? não. Mas me conta, o dia você fez o quê? Qual foi a sua primeira reação? Eu fiz junto com o Thiago. Ai, gente, eu não acreditava. Fiquei, assim, perplexa, né? Perplexa. Eu falava, Senhor, obrigado. Só sabia agradecer. E aí, quando você engravida, a fertilização... Aí minha mãe tava junto. Não, tô pulando uma parte. Né? Minha mãe tava junto. Foi uma loucura, gente. Foi uma loucura. Foi uma alegria, assim, imensa, porque a gente vindo de uma perda. E aquela primeira cirurgia da ectópica foi bem triste, né? Desde a primeira. Quando eu fiz a primeira, eu já tinha chamado meu pai pra se despedir de mim, de tão triste que era. Então, da segunda, o médico falou assim, olha, mãezinha, você é mãe dessa paciente, sou, olha, você é esposo... Eu não sei se eu vou trazer ela de volta. Então, tipo assim, ele já tinha uma... Falei, meu Deus, a Thaís já passou pelo Vale da Sombra da Morte. A gravidez é nosso troféu. Então, assim, foi uma alegria imensa de ambas partes. Primeira netinha, né, já de Pérola, então
e sobrinhas. Resumindo, transferiram 2 embriões, os 2 impactaram, né? Impactaram. Então, a gente não sabia até então, não sabia né? até então, é. E aí eu lembro que foi uma surpresa, porque quem foi no dia do ultrassom, no primeiro ultrassom lá na clínica, no qual a gente diagnosticou a gravidez gemelar, Sim. foi a sua mãe. Foi minha mãe e minha irmã. Cara, eu tenho filmado até hoje. Até hoje. A sua mãe gritava, Thaís. Era... Ela gritava, ei, e eu fazendo ultrassom, ela, ei, meu, loucura, legal. Loucura. E assim, voltando lá do sonho, e o beta quantitativo deu 4.168. É absurdo isso. É absurdo, gente, exato, isso aí, isso é fé. Eles vão acreditar que ele tá mentindo, hein? Não tá. Não tá. Mostra, tipo, tem prova. E ali foi. E ali a gente fez o teste, aí fiz o exame quantitativo, né, que o senhor pede, tudo certinho, repeti e marcou lá o ultrassom. Que foi... Procuramos uma, ó, tá batendo o coraçãozinho. A minha mãe, doutor, caça outro, o senhor colocou 2, aí vê se não tem outra. Aí virou assim a mãozinha, tava a G2 lá, linda e bela. Foi muito abençoado, eu lembro até hoje esse momento. Nossa, acho marcante. Que sua mãe também nunca vai esquecer. Nunca né? Esquecer, tem filmagem. Também acho. Quase caiu a cadeira, ela pisou, quase caiu a cadeira. Olha, foi maravilhoso. Eu me sinto muito grato e feliz por vocês, sabe? E aí, a gravidez, né? A gravidez gemelar é uma gravidez já de risco, porque todo mundo acha que é bonito ter gêmeos. E durante a gravidez, pessoal, a gente acompanhou essa moça e também aconteceu um desfecho clínico que nos preocupou. Então, ela entrou em trabalho de parto prematuro, com quantas semanas mesmo? 28 para 27, 28. E a gente internou ela. Fizemos todas as medicações necessárias. Em pandemia, né? Em pandemia, boa. E teve que nascer as 2 princesas. Sim. Então elas nasceram prematuras. Sim. E ficaram um bom tempo na UTI, né, Thaís? 40 dias. 40 dias na UTI. Então, quer dizer, você vê como as coisas para acontecer, você tem que passar por provações, né? Sim. E eu lembro que ela todo dia tava lá, firme e forte com elas. Então me conta um pouquinho agora desse momento da UTI delas. Uhum. E como foi a saída da UTI também? De primeiro impacto, eu já tinha noção que seria prematuro, né? Assim, uma noção que o gemelar, gente, eu não tenho 1,80 m não, eu tenho 1,50 m. Então, levar uma gestação gemelar até o final, eu acho que é um pouco difícil, né? Então, esses riscos, Thaís, a medicina desses 10 anos, 12 anos, reprodutiva, melhorou demais e evoluiu muito. Sim. Então, hoje, realmente, eu preservo essa taxa de gemelaridade pelo risco obstétrico aumentado. Sim. Então, hoje temos a biópsia embrionária, né, o estudo genético desse embrião, e a gente acaba transferindo um só embrião. Sim. E às vezes até briga com a paciente, porque às vezes ela tem 2 embriões, ela quer ter gêmeos, entendeu? Ela quer ter o risco de ter gêmeos. E outra coisa que é importante, as taxas de gravidez de transferir um único embrião euploide, geneticamente normal, ou 2, é a mesma taxa de sucesso. O que está aumentando é a taxa de gemelaridade. Então, assim, não posso correr esse risco mais, né? Então, a gente está diminuindo isso. Sim. Mas não te cortando, né? Vai evoluindo, a gente vai... evoluindo. E os riscos que a gente já cometeu no passado, a gente vai melhorando. Mas naquela época, a gente não tinha muita opção, né? A gente não tinha... Meu endométrio demorou muito. Quando eu comecei na reprodução, eu transferia 4, 5 embriões, Thaís. Meu Deus, que legal. Mas isso daí, tudo bem que eu já tô formado há 20 e poucos anos, Sim. né? Então, tô na medicina reprodutiva há mais de 15 anos. E era o que a gente tinha. Sim, era né? informação naquele momento. E era incubadora, era meio de cultivo, era catéter, era qualidade embrionária, era o que a gente tinha. Hoje a gente vai evoluindo, as taxas de gravidez estão aumentando e a gente tá tendo mais segurança, né? Sim. Tanto do ponto de vista medicamentoso quanto do número de embrião. Sim. E aí, Thaís, eu lembro, sabe do quê? Eu sei que foi uma dureza, né? Acho que foi uma outra aprovação, mas te admirei muito porque você ficou firme também nesse momento. E sabe o que eu lembro? O dia da despedida da alta dos bebês da maternidade. Meu Deus do céu. Foi um baita corredor. Fizeram um corredor enorme, você lembra? Enorme. Bexiga e balanço, pessoal. Eu acho que depois de um tempo, eu fiquei 40 dias naquele hospital, né? Então vai pegando ali uma amizade ali, né? A pessoa vai... Tem uma empatia, era a pandemia, gente, enfrentando no hospital. Elas nasceram no dia que fizeram 31 semanas. 31 semanas foi o parto, exato. Foi o parto. Uhum. Então, nasceram bem. Eu lembro que O peso dela, você lembra? A G1, 1,392, o Thiago sabe melhor, gente. E outra 1,295, que é a Pérola. 1,200 e 300 o peso. 1,200 e 300. 37 centímetros e a outra 37,5. Certo. E eu lembro que eu queria muito saber do Apgar delas quando nasceu.
Aqui é a nota do que parto. é a nota do parto. Exato. Pra eu ficar tranquila, porque eu já tinha ciência que elas iam pra UTI. Incubatório, por causa né? do peso e da Conta prematuridade. do peso, 31 semanas. Aí o que me tranquilizava era saber a nota. Então elas nasceram com 10-10. Então fiquei Porque a tranquila. gente fez aquele remedinho pro pulmão, fizemos corticoide, Foi preparamos, bem, né? Foi bem. Exato. Foi bem. Tive ali uma pressão alta, né? Exato. Importante. Uhum. E ali foi. E a UTI foi desafiante, porque eu queria amamentar na época. É outro desafio. E elas eram muito pequenininha e a ordem era manual, era pandemia, não podia ter utensílios, era bem restrito. Então chegava às 6 da manhã e saía 23 horas do hospital. Isso é ser mãe. Era bem difícil, porque o leite materno ali, a gotinhas de ouro que chama, no processo de UTI, tá, gente? Não tô falando, cada maternidade tem sua individualidade, tô falando da minha, né? Do seu processo. Do meu processo. Então, aquelas gotinhas eram importantes para diminuir o risco de infecção na UTI. E era em pandemia. Então, ali eu fiquei com as meninas, e ali a doutora, vou falar que ela é gente boníssima, agradeço a doutora Sandra, que me ajudou muito naquela época. E naquela época, eu ficava lá. Eu lembro que tinha uma cadeira pra mãezinha sentar, que era cesárea, tá, gente? E eu sou baixinha e não tinha altura, eu via uma ou via outra, então eu ficava em pé mesmo, pra ver as duas. E na época, depois de 10 dias, eu recebi o primeiro diagnóstico da pérola. Eu até acionei o Dr. Maurício, eu fiquei desesperada. Numa hemorragia importante na matriz germinada, que é normal depois que eu descobri em prematuros. Prematuro aumenta a incidência. Né? Era normal, mas a pérolinha foi selecionada lá. E ela tinha 15 dias. Caso o processo ali não regredisse, poderia trazer uma sequela como um bebê vegetativo. Exato. E aquilo mas evoluiu super bem. Mas né? evoluiu, gente, super bem. E é minha pimentinha hoje. Thaís, em 15 dias, ressecou e tá tudo certo. E aí, Thaís, eu vou... Porque a gente tem o tempo nosso, né? Lógico. Gente? Mas essa história, ela é gratificante. Aí a Thaís, veja só, pessoal. A Thaís e o Thiago já muito satisfeitos com as duas, né? Princesas. Sim. Passou um tempo. 2 anos. 2 anos. Aí um dia, essa moça que está aqui na minha frente hoje, me liga. E o que você me falou, Thaís? Não, antes disso... Antes, o quê? Eu doei os embriões. Você doou os embriões, exato. A gente teve doação embrionária pro banco, né? Pro banco. A gente tinha embriões prontos, que é essa classificação... Exato, né? Você doou pra ajudar outros casais, perfeito. Por quê? Eu gosto de falar isso, gente, frisar um pouco. O tempo dá uma seguradinha de tempo. Não, tamo justo. Por quê? Muita gente... Era meu sonho ser mãe. E aqui não era óvulo comum, era de esperma e o meu óvulo. Já era embrião pronto, com a carga genética sua e do seu esposo. Eu lembro que tem um processo aí jurídico que pra descartar você tem que ir perante... Mudou antigamente, muito. Mudou essa informação muito que eu tenho. Essa legislação de descarte de embrião, uma época, tinha que ter ação judicial, né? E sabe o que eu pensei? Eu falei, bom, eu corri o risco lá no início de não ter nenhum óvulo meu e ia precisar de óvulo doado. Você teve empatia. Falei, putz. É a mesma gratidão que você teve. Orei a Deus, falei, eu não vou jogar fora. Exato, você teve a mesma gratidão no dia da transferência, sem ter o seu positivo garantido, você teve a mesma empatia. Sim. Isso é sensacional. Porque quando eu tava naquela posição de não mãe ainda, eu não procurava, não tinha informação, ninguém sabia de nada. Então eu falei, bom, eu vou ser pelo menos uma pessoa, alguém vai precisar. Thaís, é sensacional. E ali, mas me conta, eu quero saber, Thiago, Thaís, não queria filhos, eu quero né? saber, você teve 2 princesas, gêmeos, que as minhas são lindas, e aí um dia você me ligou, Thaís, depois de quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos eu recebi uma ligação dela, e o que aconteceu com você? Eu tava grávida. Cara, ela engravidou natural, você acredita? Natural. Ela não tem as trompas. Eu falei, não é possível, Thaís, né? Não existe isso. Você tem um ovário, o hormônio de menino tá mais baixo, você não ovula direito, você tem endometriose. Eu não tinha mais ciclo, desde quando as meninas nasceram. Eu falei, não é possível. E o que a gente fez? Vamos lá. Em casa, eu não sabia que eu tava grávida, né, gente? Até então, eu só podia engravidar, assim, eu acho que, falando cientificamente... se engravida com trompa ou fertilização, certo? Perfeito. Então... não tinha possibilidade. Eu vivi a vida, vocês entenderam, né? Namorou bastante. Eu vivi minha vida! Né? Eu vivi minha vida. Namorou bastante. Só pode engravidar com fertilização. E eu comecei a passar mal desde meados de setembro, finalzinho de setembro. A data aí, bem próxima, né? Igual da Jade da Pérola, mesma época. A gente tem uma coincidência de data aí, né?
E ali eu falei, tô doente. Aí fui fazer dieta, fazendo criolipólise, tomando chá de hibisco, chá de orégano, fazendo, sabe aquele negócio que puxa a barriga? Eu tava grávida. Eu não sabia. E como foi o diagnóstico de gravidez? Eu pensei que eu tava doente em fase terminal, porque foi assim, no domingo, no dia que eu e o Thiago completamos anos juntos, foi dia 12 de novembro, a minha filha acordou e falou, mãe, você tem um bebê na barriga. Eu falei, o que é isso? O Thiago entrou na ideia da criança e foi comprar o sorvete e o teste de gravidez. Do nada, sim, do nada. Ele falou, faz aí, amor. Eu falei, se der positivo, eu tô com CA. Pra quem não sabe, é câncer. Exato. Porque quando dá positivo, pode ser outra coisa. Tá por outra coisa. Ele falou, que conversa? Eu falei, tô. E deu positivo, doutor. No primeiro impacto, eu não tinha noção que eu estava grávida. E aí você me ligou. E aí, eu fui pro Mogi Mater. Ah, você foi pro Mogi Mater, Fui verdade. pro hospital. Você foi pro hospital pra ter uma resposta. Uma resposta. Como que dá positivo? Não tem como, gente. E aí fizeram ultrassom. Não, fizeram beta-HCG. Era de noite, no domingo, gente, 8 horas da noite. 8 horas da noite. Não tem como. Eu fui em surto pra lá, o doutor falou, eu expliquei a situação pra ele, ele falou assim, olha, não existe possibilidade, né? Mas eu pedi como você trouxe, senhora, esse testinho positivo, eu sou obrigada a te pedir o beta-HCG. Tinha dado ali uma média de 16 mil. Mas eu estava gravíssimo. Ele falou, Aí fez ultrassom. Aí fiz ultrassom só na segunda. Na segunda, no domingo, o teste de gravidez, na segunda, ultrassom. Só que ele falou, olha, esse beta quantitativo pode ser várias coisas e uma gravidez. Orienta a senhora a entrar em jejum absoluto, dependendo de que for, eu vou fazer uma laparoscopia. É laparoscopia? Operar por vídeo, Operar, né? E ver o que tá acontecendo. A gente faz o exame, fica em jejum. Ó, Certo. bico calado, contei pra ninguém. E o Thiago radiante, eu triste. Porque, Preocupada. gente, eu pensei que eu tava doente, Preocupada. Não, preocupada. preocupada por Jamais tudo, imaginei jamais, uma gestação, exato, gente. exato. Não, jamais uma gestação. E aí fiz ultrassom. Aí eu mandei mensagem pra você de manhã, 6 horas da manhã. Eu falei, não acorda não, gente. Responde não. Trabalha 6 da manhã. 6 da manhã. Dormindo. Surtada. Aí eu fui pro hospital, todo mundo resolveu parir aquele dia. Eu fui a última, era meio-dia, eu fiz ultrassom. Eu deitei, eu tava em surto já, gente, preocupada, porque eu tinha 2 filhas, que era uma doença grave, né? Aí a doutora lá fazendo o transvaginal. Parabéns, eu vendo na tela lá um coração. Eu falei, doutora, de quem é essa tela aí? Eu não tinha ciência que era minha. Você não sabe que você tá grávida? Eu falei, grávida? Como que eu tô grávida, doutora? Você não tem isso, não tem aquilo. Não tem as 2 trompas, não tem ovário direito. Inclusive, eu tinha feito com uma médica, que o senhor tinha me indicado na época, o controle de rotina. Tinha dado o antimuleriano 0,3. Eu não tinha ciclo faz muito tempo. Eu falei, doutora, é impossível. Ah, você fez fertilização? Eu falei, não. É natural. Aí começou a nossa saga aí de bênção na minha vida, recebi um milagre. Nenhuma oração volta vazia. E aí, eu também fiquei sem resposta do ponto de vista científico da coisa. Sim. Eu falei, vou fazer seu pré-natal, Thaís. Não tô mais pegando pré-natal, mas vou fazer seu pré-natal porque eu quero saber. E fomos pra cesárea. Sim. Pessoal, não é brincadeira não, mas assim, lógico que eu sou, do ponto de vista médico, defendo muito a parte científica da coisa. Sim. Não posso misturar a religião, mesmo eu sendo Sim. bem religioso. E realmente não tem trompa, viu, pessoal? Não tem trompa, eu entrei na cirurgia, tiramos o nenê, mais uma menina, A Cristalzinha. que é Cristal, nasceu perfeita, no tempo certo. Isso que foi legal, porque, você viu, Termo. a paciente que já teve uma gestação prematura por conta de uma gemelaridade, e numa gestação única levou até o termo, até o momento certo de nascer os 9 meses. Fizemos um parto, foi ótimo, né, Thaís? Sucesso. E não precisou de UTI, não precisou de nada. E não tinha trompa, não fiz nada, só operei. E eu acho muito grato. E hoje, como que é sua casa, Thaís? 3 crianças, para quem não tinha nenhuma, quem tinha um diagnóstico de câncer da mamãe, a mamãe bem vivaça, eu vejo ela. E o que cara, eu fico imaginando, Thaís, não do ponto de vista médico, sabe? Sim. Eu fico imaginando do ponto de vista humano da coisa. Então eu queria terminar um pouco esse podcast hoje, o nosso primeiro podcast. Eu queria que você falasse pra gente, resumir algumas palavras. Sim. Que foi isso pra você, o que significou a maternidade pra você, o que significou a infertilidade, se valeu a pena ou não valeu, e o que você tem a dizer pra nós, pra eles que estão
acompanhando aqui. Muitas pacientes nossas estão inseguras para começar um tratamento, às vezes. Sim. Então, queria que você terminasse com as suas falas de coração, sabe? Sim. O que você resume isso para nós? Pra quem me conhece um pouco, eu tenho muito prazer de contar que eu realizei um sonho e que nenhuma oração volta vazia. Se você tem um sonho, você não tem que desistir dele, não. Eu acho que tudo tem um processo. E é necessário passar pelo processo para você valorizar, sabe? Eu questionava muito. Eu falei, meu Deus, X pessoa tem 3 filhos, eu não tenho, é o meu sonho. Eu acho que não tem que se comparar. Você tem que ver o processo e não desistir. E primeira coisa, você ter um local de apoio. Ter uma rede de apoio. Em que sentido? Psicológico. Eu acho que o primeiro eu tenho minha família, a família do Thiago. Nossa família, assim, sempre esteve muito unida nisso. E principal, um parceiro ou uma parceira. Eu acho que a pessoa que tá do seu lado, ela é... Meu marido foi o meu pilar, né? Sem ele, eu acho que eu não conseguiria. Eu já tinha desistido. Ele falou, não, você não vai desistir, não. Você vai tentar, você vai tentar. E é não desistir. E hoje, ser mãe é um sonho realizado. Eu não me arrependo de nada. Nada, eu faria tudo de novo. Eu viveria todos os processos de UTI, de tudo, pra ter que eu tenho na minha casa hoje, saudáveis, perfeitas. E a Cristal, ela foi a promessa de Deus na minha vida. Quando eu não imaginava que eu tinha já doado os embriões, eu recebi uma promessa. Que eu engravidaria de novo, e eu não acreditava. Eu falava assim, e era meu sonho. Eu vou falar uma intimidade aqui que nem você sabe. Só eu e meu marido sabe. E eu mesmo, aí é individualidade de cada um. Mesmo engravidando por fertilização, era um sonho, consegui, amém. Mas eu me sentia menos mulher por não engravidar de forma natural. Eu entendo isso. É uma intimidade bem... Eu tô expondo, eu falei, meu Deus... Ai, tem gente que tem um preconceito. Fertilização é de laboratório? Sim. Tem um medo do desconhecido, né? Um medo assim, nossa, seus filhos são de laboratório? Eu não gostava muito de expor. Aí teve um momento que eu tive uma liberdade. E quando eu recebi que a Cristal era perfeita, que era natural, que era real, na realidade eu tive a gestação ali meio que anestesiada, né? Eu falo, meu Deus, tô grávida mesmo, tá mexendo. É um bebê, né? E eu sou realizada hoje. É difícil, é desafiante, não é fácil. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu acho que ver aquele bebezinho chorando, você ali ser o aconchego dele, eu falei assim, meu Deus, valeu tudo a pena. E eu realizei um sonho particular, tá? Que era amamentar. Não é fácil. Não é fácil. Eu tive as meninas mamaram meu leite na ordenha, por sonda, 30 dias. Secou no Dia das Mães. Aquilo foi difícil. E com a Cristalzinha eu consegui realizar. Que era um sonho meu. Agenda parto, a família assistir. Por mais que minha mãe quase teve um troço, gente do céu, passou muito mal. Agenda parto, sair na data certa. A das meninas, depois de 40 dias, teve aquele corredor lindo. Foi bem desafiante. Não foi ali um período de puerpério das meninas, eu posso dizer que eu não tive, né? Fui na UTI, né? Então eu tive que passar ali em cima. Foi muito desafiante. Então, independente quem tá aí do outro lado... querendo engravidar, fala assim, os médicos falaram que não tem perspectiva de vida a mais, né? Que vida é gerar uma vida. Eu acho que, independente da sua religião, você tem que ficar no seu quarto quietinha, fazer a sua oração, buscar a fé e voltar lá do início. Exato, e dar certo. É isso mesmo. E é isso que eu tenho pra falar, é não desistir. Mas você sabe que eu tenho um carinho... E eu? Né? E a minha família? Tenho um carinho muito grande por você. Você, além de trazer gratidão também pela profissão que eu tenho, pelo propósito de vida que eu tenho. Gratidão porque você me ensinou muito também sobre fé, sobre família. Sim. Então, você é uma pessoa abençoada, você e sua família, um carinho muito grande. Não poderia ser nunca diferente de você ser minha primeira convidada no podcast. Que honra! Então, que honra! Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Algarve, você é sensacional, Tamo família linda. Obrigada. Obrigado pela participação. Amém. Obrigada eu. A honra, né? Fica com Deus.
E a gente vai se falando. E vai ser um sucesso. Vai ser a gente um vai sucesso. trazer todos os pacientes. Já temos um monte de pacientes aí que vão ser convidados. Espero que foi bem explicativo, Sim. estimulante. Sim. E que a gente acrescente para as pessoas que estão assistindo a gente, Thaís, seja ao vivo no Instagram, seja depois no YouTube gravado. Sim. Que a gente tá aqui para dividir as dores e lutar para não prometer, Sim. mas a gente vai estar junto. Sim. É importante. Eu acho que o caminho do sucesso é você não desistir. Exatamente. É não desistir. Terminamos com a palavra não desistir jamais. Tchau, gente. Obrigada. Pessoal, obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer de coração a Thaís, agradecer de coração a todo mundo. É desafiador para mim estar aqui com vocês, meu primeiro podcast. Não sou entrevistador, mas eu sou uma pessoa que tem vontade de acrescentar e mudar a vida das pessoas para o melhor. Obrigado, pessoal. Seguimos com o nosso segundo podcast, terça-feira que vem, e aí a gente vai postando os convidados e vamos conversando. Obrigado!